E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Bernardo Braga, estou aqui hoje iniciando esse novo projeto do NUSE, o NUSE que já vem aprovando a galera já há muito tempo na estrada. Estamos aqui com esse projeto que é o NUSEcast, sejam muito bem-vindos. Esse é o episódio número 1, estamos aqui com o professor Luizinho de Geografia, hoje a gente vai falar sobre atualidades. Tudo bom, gente? Muito prazer estar inaugurando esse projeto do NUSS, esse novo projeto do NUSS, é um projeto que a gente já tem ele, né? O NUSS já vem trabalhando com ele, vem colocando ele em forma, e a gente só pode sair quando ele estiver realmente perfeito. Então hoje a gente vai falar sobre atualidades, como o Bernardo falou, e desse conflito, desse possível conflito da Rússia na fronteira, né, com a Ucrânia. A gente vai começar falando sobre isso aí, tá E é bom? interessante, Luizinho, porque quando a gente pensa agora nesse conflito que está tão alta agora, né? A gente pensa, será que é algo de agora ou é algo de mais antigo? Sei lá, 1991, muitas pessoas falam, 2014. Então, quando seria realmente o início disso tudo? A separação, a fragmentação da União Soviética, da antiga União da República Socialista Soviética, né? Que os professores de história, eles falam que acaba a Guerra Fria em 91. A gente que é de geografia, a gente puxa para 89 por causa do Muro de Berlim, que é quando você tem uma mudança geopolítica. Nessa separação você tem a comunidade dos Estados independentes. A Rússia, naquele momento, a União Soviética, a Rússia foi com a maior parte do território, ela termina enfraquecida. E aí ela não tem muito poder sobre as suas comunidades, sobre as suas repúblicas. E aí ela começa a perder isso aí. Aí você tem o Gorbachev, depois você tem o Boris Yeltsin, e aí o Putin assume em 99, né? Vale lembrar que ele está no poder há 22 anos, já 23 anos, e ele está tentando se perpetuar no poder, por mais que a Constituição russa ela permita apenas 2 mandatos, mas ele quando sai no seu segundo mandato, em 2007, ele elege o Medvedev e ele se torna primeiro-ministro. Então, de certa forma, ele continua mandando na Rússia. Depois ele volta e agora ele fez uma manobra política para ficar até 2036, para alongar esse prazo dele. O conflito mesmo, esse conflito atual que a gente está se referindo agora, ele tem início com a Rússia, ela tentando e conseguindo posteriormente anexar a Crimeia ao seu território. O que acontece com o território da Crimeia é que parte da população, a maior parte da população, ela ainda tem origem russa. Então a Rússia, em território ucraniano, ela propôs um plebiscito para tentar saber se a população queria ser anexada ou não. E aí o ilegal disso é que a população, aliás, o legal para a Rússia é que a população ela é de origem russa. Mas o ilegal é que você não pode propor como Estado, comunidade federativa, né, como no caso da Rússia, como uma república, um plebiscito em outra república. É como se você chegasse, o Brasil fizesse uma pergunta, uma consulta pública ao Uruguai para saber se ele queria voltar a ser cisplatina, entendeu? Algo desse tipo. E aí o Uruguai tem a autonomia dele. A Rússia não respeitou essa autonomia. E aí desde 2014, que por conta disso, a gente tem essa tensão. A Rússia anexou a Crimeia, os países ocidentais, né, da OTAN, da União Europeia, foram contrários, mas naquele momento eles preferiram aceitar, meio que desceu forçado. Tem até o posicionamento de uma cientista política russa, que o nome dela é Lilia Shevtsova, que ela é autora do livro A Rússia de Putin, que ela falou, apontou justamente como o presidente ele usa esses conflitos para ser como se fosse uma energia para ele se manter no poder, né? Então é um jogo que o próprio Putin, assumido como ex-espião da União Soviética, falando que a União Soviética naquela época era o tempo de ouro. Então, assim, ele assumidamente ele usa isso como um jogo político para se manter no poder, né? Então é interessante saber isso. Bernardo, a população russa ela é muito dividida. Você tem a população mais jovem, né? Essa população mais jovem, com mais acesso à educação, essa população ela tem uma rejeição ao Putin muito forte, né? Mas a população mais velha, e boa parte da população da Rússia ainda é composta por população um pouco mais velha, essa população ainda sente aquela sede de poder, daquela Guerra Fria, daquele quando eu era protagonista, quando eu polarizava isso. Então, essa parte da população, ela vive dessa reenergia que você falou, que a historiadora falou, né? Eu preciso ter um conflito, eu preciso mostrar que eu sou forte ainda, que eu sou uma potência, porque a fragmentação da União Soviética foi um golpe muito duro no ego deles. Eles eram a potência socialista, né, do mundo. E aí, esse golpe, ele joga a Rússia lá para baixo, agora a Rússia, e ela vem se levantando. E quem conduz de forma, e aí a gente não pode tomar muito partido, mas quem conduz de forma muito boa essa recuperação econômica da Rússia é o Putin. É o Putin. Ele tem essa coisa
de mão de ferro, né? Ele tem isso, então ele consegue fazer isso de maneira muito forte. E aí a parte mais velha, o pessoal que está mais acostumado com esse poder, ele ainda apoia muito ele. E aí quando ele começa a entrar em declínio na popularidade, sempre tem um conflito, ele está sempre se metendo em alguma coisa mais polêmica para poder mostrar que a Rússia ainda é uma potência. Agora, o que é interessante a gente parar para analisar, mas o que tem de tão importante no território da Ucrânia? O que é de tão válido que está por ali para ter essa disputa que está chegando a âmbitos globais? Vamos lá, a Ucrânia, não em seu território total, mas, por exemplo, a porção da Crimeia, ela é uma área de passagem e uma área que ela mostra para a Rússia, né, ela permite que a Rússia, tomando conta desse território, ela tenha acesso aos mares europeus para que ela possa comercializar. A gente precisa entender que o território russo, ele não tem saída para alguns mares, né? A saída dele seria pelo Ártico, na parte superior, e ele não consegue sair boa parte do ano, e ele precisa dessa saída, ele precisa escoar isso. A Ucrânia, hoje, ela é um ponto estratégico na passagem daquele gasoduto que a Rússia está fazendo para poder negociar com a Alemanha, tanto é que a Alemanha não se posicionou ainda, né, nesse conflito, porque a Ucrânia é ponto de passagem. O que a Rússia teme e o que o Putin fala de maneira bem consciente é que as nações ocidentais, e aí União Europeia, na verdade, União Europeia nem tanto, a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e os Estados Unidos, né, os países europeus da OTAN e os Estados Unidos, o que a União Soviética alega é que, eu acho que eu te mandei até uma imagem de alguns países que foram anexados à OTAN, que foram, se tornaram parte da OTAN pós-97. Tá aí, ó, a gente tem essa série de países aí, esses amarelinhos aqui, que foram anexados, viraram país da OTAN. E aí a gente pode perceber que boa parte dele, Lituânia, Letônia, Estônia, eles fazem fronteira com a Rússia. Esse conflito agora, a Rússia, ela, estava ouvindo alguns historiadores, me preparando para vir, a Rússia, ela começou inclusive hoje um treinamento na Bielorrússia, onde ela tem um aliado. O presidente de Belarus, né, da Bielorrússia, ele é aliado, é um ditador, é aliado da Rússia. Então, a justificativa da Rússia para essa formação de soldados ali, 130 mil, 150 mil em números atuais, é de que eu vou fazer um treinamento militar. Não é para invadir a Ucrânia. Só que os países ocidentais, eles alegam que a Ucrânia vai ficando acuada, tá? E aí ela termina cedendo territórios para que a Rússia possa invadir. É uma forma de reconquista, de reenergização, como a gente falou, mas também, segundo a fala do Putin, são os países ocidentais tentando quebrar essa fronteira, porque a Rússia, por mais que seja independente, ela precisa de alguns países, algumas fronteiras para poder se defender, como é o caso da Ucrânia, da Bielorrússia. Se a OTAN e a União Europeia conseguem anexar, esses países conseguem ingressar nesse território, a Rússia meio que ela fica desprotegida, porque ela fica com todas as forças ocidentais sobre ela. E aí a gente tem uma coisa que a gente tinha muito na Guerra Fria, né, que é o Putin briga muito por isso. Ele fala muito da Guerra Fria, porque era uma época em que a Rússia tinha esse poder, que a União Soviética na época tinha esse poder. Então, você imagina, você tem, na Guerra Fria você tem um mundo bipolarizado. Aí você tem Estados Unidos capitalista, Rússia socialista. E aí nesse processo, você vai ter, se o meu inimigo, que é os Estados Unidos, está se armando, ele não vai se armar para atacar um amigo dele, ele vai se armar para atacar um cara que não é aliado, que é a União Soviética. E a União Soviética fazia isso mesmo. É esse clima de Guerra Fria que está acontecendo agora. A Rússia está se armando, ou pelo menos colocando suas tropas, e a OTAN, junto com os Estados Unidos, né, quer dizer, a União Europeia, junto com os Estados Unidos, sempre eu falo OTAN junto com os Estados Unidos, esqueço que a OTAN, os Estados Unidos fazem parte da OTAN, mas que a União Europeia, junto com os Estados Unidos, eles querem, meio para se proteger. É como se um estivesse se protegendo do outro, mas precisando mostrar que eu sou mais poderoso. Eu não tenho dúvida nenhuma que se não fosse parte dessa população mais jovem, que o Putin já tem uma certa resistência, que ele já teria, de repente, até cancelado isso aí. Mas para ele chegou um momento que ele não pode. Se ele tirar os soldados da tropa dele, para mandar recuar, é como se ele estivesse cedendo ao espaço. Então o que é que ele pede nesse momento? Ele pede que a Ucrânia não ingresse na OTAN, porque aí a OTAN, que é uma organização militar, ela estaria com armas, com armamento. Ele pede
para que isso seja uma coisa permanente, para que os países da União Europeia e da OTAN não chamem os países que fazem fronteira com ela. Ela quer manter esses países independentes, bem entre aspas, aqui, bem entre aspas, ele quer manter esses países independentes para que esses países eles possam servir meio que de área de escape. Se o pessoal da Europa quiser invadir, antes de invadir vai ter que passar por esse daqui para chegar até mim, e aí vai me dar um tempo. É mais ou menos isso. É interessante uma questão que o senhor levantou sobre justamente a parte energética, porque os países que menos dependem da energia do gás que vem da Rússia são justamente a França e a Espanha. E são os dois países que se levantaram a favor da OTAN. Então é engraçado o quanto esse gasoduto até a Alemanha, quanto o gás que vai da Rússia até toda a Europa, funciona como se fosse um cordão umbilical que impedisse esse apoio. E é até interessante porque se a gente pegar outra superpotência que vem surgindo agora, que é a China, Sim. ela está totalmente se escondendo e deixando as coisas acontecerem. Sim. Então, como se fosse realmente um jogo, uma geopolítica do... Vai com calma aí, eu não quero me meter, não quero me comprometer com o meu aliado. A China, ela tem uma característica especial nessa geopolítica atual, que a China, ela dificilmente ela se posiciona, né? Pelo menos não oficialmente. Quando você vê um conflito, por exemplo, dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, né? No auge do conflito lá do Trump, com Kim Jong-un, ela não se posicionou. Ela deu uma força para a Coreia do Sul, mas ela é sempre por baixo. Porque a gente precisa entender que a China hoje ela é a segunda economia do planeta, mas é a primeira economia em poder de compra. E isso, um dos maiores parceiros comerciais dela, se não o maior parceiro comercial, são os Estados Unidos. Então ela não pode chegar do nada e se posicionar contrária. Mas óbvio que no jogo ideológico, a China está muito mais alinhada com a Rússia, né, com o Irã, certo? Trazendo para a nossa realidade sul-americana, são os dois países, China e Rússia, que apoiam a Venezuela, que estão tentando pelo menos segurar a onda da Venezuela. Então, eles estão mais alinhados, mas a China, como tu falou bem, ela não vai se posicionar, pelo menos por enquanto, nesse momento não. Se eu ficar por aqui, deixa eu observar, porque de repente para ela, eu costumo falar que todo grande império, ele teve o crescimento, teve o auge e depois teve o declínio. E eu sempre cito como exemplo o Império Romano, tanto do Oriente como do Ocidente, o Império Bizantino. A Inglaterra, quando ela assume esse posto de grande senhora dos mares e tal. E agora os Estados Unidos. A interrogação, o ponto-chave da geopolítica é saber assim, vai entrar em declínio? Vai quando? E a China sabe que se for agora, ela é a bola da vez para assumir. Então ela prefere ficar aqui, deixa eu ficar aqui, deixa os Estados Unidos se queimar ali, né? O Putin, ele aproveitou de forma muito, sabe, de uma forma majestosa o que ele fez. Ele aproveitou um momento não de fraqueza, mas de sinalizar a fraqueza, quando os Estados Unidos retiram a tropa dele do Afeganistão. Então, quando os Estados Unidos retiram as tropas dele do Afeganistão, ele faz, o país está enfraquecido, porque, tipo assim, a população estadunidense que cobrava a volta dos soldados, já que não estava tendo guerra, ela agora vai ficar contrária se você pega os soldados e manda para outra guerra. Então, nesse ponto, o Putin ele foi magistral. É engraçado porque, assim, falando em questão de números, o Brasil hoje, por exemplo, tem 330 mil soldados aproximadamente prontos para a batalha. Então é como se eles estivessem mandando 1/3 do exército brasileiro para a fronteira da Ucrânia. E outra coisa que é interessante é realmente essa jogada da China de ficar mais na dela, mais quieta, só observando, porque realmente, se você parar para analisar, o Brasil exporta muito para a China. Sim. Então terminaria que isso afetaria diretamente o Brasil. Sim. O Brasil é o maior exportador de gado bovino do planeta. Nosso rebanho ele é o segundo do planeta. A gente só perde para a Índia por conta de questões religiosas, mas em torno de exportação de carne a gente é o maior. E parte dessa nossa carne, a gente viu isso quando a gente teve em 2016, eu acho, que é aquele escândalo da Friboi, com carne de papelão, enfim. A gente viu isso que a Rússia, ela soltou um embargo. Então a Rússia consome muita carne bovina do Brasil. E se acontece um conflito, obviamente que eu não vou comprar carne bovina, eu vou investir no meu soldado, né? A gente precisa entender que a Rússia também é, né, uma das maiores exportadoras desse, a gente falou do gasoduto, mas também de petróleo para parte da Europa. Então, a partir do momento que ela segura o petróleo, que ela está preocupada com a guerra, o petróleo no Oriente Médio passa a ser valorizado também. Então tem todo esse jogo dos Estados Unidos, né? Porque eu costumo brincar que nenhum país... nenhuma grande potência, eles têm amigos, eles têm aliados momentâneos. Então, naquele momento, ele pode falar assim, de repente é bom um conflitozinho aqui,
porque ela deixa de produzir um pouquinho de petróleo e o petróleo da Arábia Saudita, que é minha aliada, sobe um pouco de preço. De repente é bom o conflito aqui porque ele para de ajudar um pouco o Irã no seu armamento nuclear. Então, às vezes, se você se posiciona contrário à guerra, mas no fundo você quer que ela aconteça. Então é algo que, por exemplo, afetaria de forma geral o globo, tanto na questão energética como nas questões de política de exportação. Política de então, exportação. Chegaria pelo Brasil mais para a gente pagar essa conta, por exemplo, na gasolina, que já está cara. Sim, que já está caro, a gente pagaria a conta no preço do combustível, a gente pagaria a conta. Porque, na teoria, se eu parei de exportar carne para a Rússia, vai ter mais carne aqui, o preço teoricamente desce. Só que os caras estão exportando em dólar e a carne aqui é vendida em real, então você tem todo esse processo. Será que é melhor eu armazenar minha carne, esperar um pouquinho? Porque uma hora essa demanda vai voltar. Então a gente tem muito essa parte dos grandes latifundiários para saber o que eles vão fazer. Mas que com certeza vai afetar a economia se houver o conflito, vai. Porque um discurso assim que eu ouvi muito das pessoas foi tipo, isso lá na Ucrânia não vai chegar aqui. Mas é o contrário, é o que está envolvendo o jogo político. Sim. Bernardo, a gente viu em 2001, né, a gente vivenciou isso, o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que era uma coisa bem pontual. Porque diferente do que está acontecendo, do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, os conflitos hoje são regionalizados. Eles acontecem em determinada região, com a participação de alguns outros países, né? Então, tipo assim, a gente não conseguiu ainda resolver o conflito da Síria, o Estado Islâmico, de vez por outra, ele cresce. A gente não conseguiu resolver o conflito no Iêmen. O Kosovo ainda está em conflito. Então, aí tem uma série de pontos, né? Usando termos geográficos, de hotspots, pontos vermelhos, e a gente continua pensando num grande conflito, num próximo conflito. A própria Coreia do Norte lançando mísseis sobre o Mar do Japão. Então a gente tem toda uma série de conflitos que a gente poderia estar pensando em como resolvê-los e como saneá-los, para pensar de repente em um mundo mais calmo, um mundo mais econômico, mas a gente não está nisso. É aquilo que eu estou te falando. Às vezes o próprio Estados Unidos, que é são 194 países na ONU, signatários da ONU, e dos 194, os Estados Unidos sozinhos possuem 47% do armamento. Então, quer dizer, ele tem muito armamento. Então, às vezes, e para negociar também. Então, olha só, de repente uma guerra aqui é bom porque vai abrir um flanco ali no Irã, ou vai deixar uma brechinha aqui para que eu possa vender um pouco mais de petróleo. Né? A Rússia vai parar de dar um apoio para a Venezuela, de repente é hora de eu poder chegar mais pesado lá. Então, tem todo esse processo. É uma coisa que a gente, não é, apesar de não ser superficial, mas é uma coisa que a gente precisa ficar atento com um olhar bem amplo mesmo, porque não é uma coisa que está acontecendo no leste europeu ali, naquela fronteira só não. Vão ser 10 dias a partir de hoje de ensaios, né? A Ucrânia já está com drones na fronteira, drones sobrevoando as tropas russas, desculpem. A Rússia já começou hoje, iniciou hoje pela manhã, os treinamentos com a Bielorrússia. Então você tem com o Lukashenko, né, que é o presidente da Bielorrússia, falando que está à vontade, também à vontade, que sabe o que vai acontecer. Mas a gente olha para esse mapa de novo, você vê que, se você pensar, a Ucrânia está quase que tomada. A Bielorrússia aqui em cima e a Rússia aqui do lado. A região da Crimeia que foi tomada também pela Rússia. Então, a Ucrânia precisa desse pessoal aqui para se defender, se é que precisa se defender. A gente tem que lembrar disso também. A gente está falando com uma visão mais ocidental, mas de repente a Rússia está correta também. Espera aí, por que vocês querem ficar com todos os países de fronteira? Porque como a Rússia ela tem um solo muito fértil de petróleo, de carvão e de gás, vai que, já com a Rússia enfraquecida, né, você inventa ou cria uma possível situação de conflito e você precisa invadir a Rússia. Né? E de repente pode vir a cometer o mesmo erro histórico de Napoleão Bonaparte e de Hitler. É engraçado o quanto que a gente tem realmente essa visão meio fechada do mundo que a gente vive aqui no Ocidente e esquece que o de lá também pode estar certo. Sim, isso. Acho que o grande lance é esse, é você parar. Eu acho que a gente aqui como formador de opinião, a gente aqui no NUSE mesmo, né, a gente precisa parar e apresentar os dois lados. Né? Claro que você tem sempre um posicionamento, isso faz parte da sua convicção, mas você apresentar os dois lados. Eu não sei, sinceramente, não sei opinar para você se a Rússia está errada ou se a Rússia está certa. Certo? Eu realmente acho que 130 mil soldados aqui é muita coisa. Mas será que ele está fazendo para se defender de um possível avanço das tropas ocidentais? Né? Acho que tudo a gente precisa... E aí todas as notícias que saem aqui, elas saem sempre com viés estadunidense, saem sempre com... Então a gente precisa analisar. Não estou falando que os Estados Unidos está errado ou que a OTAN está errada, mas a gente precisa analisar mesmo isso aí.
E é engraçado o quanto o Putin já está no poder já há muito tempo, ele já tem suas experiências políticas, mas é engraçado o quanto às vezes ele quer, parece que, testar os novos comandantes dos países. Parece que às vezes ele quer testar, por Isso. exemplo, o Biden, que entrou agora há pouco Isso. tempo, quer testar agora o novo Ministro primeiro-ministro da da Alemanha. Alemanha. Parece que ele quer fazer um jogo de até onde essa galera vai para Isso. defender a Ucrânia. Então Isso. é interessante pensar nesse jogo do próprio. Isso. O 2014 foi assim com um Obama novo na área de conflitos, né? Você tinha o Obama vindo da Primavera Árabe, ele fez isso com a Crimeia e segurou. Agora com o Biden, quando o Biden mostra o sinal de fraqueza, se é que foi o sinal de fraqueza, retirar a tropa do Afeganistão, ele diz o momento é esse. E né, é um momento assim na geopolítica que ninguém quer mostrar fraqueza, ninguém quer se mostrar como mais fraco. E uma coisa, Bernardo, que é muito interessante, o momento em que a Rússia escolhe para esse treinamento. Porque a gente precisa lembrar que aqui a gente está no nosso verão e lá é o inverno. O inverno na Europa é muito rigoroso, principalmente no norte da Europa. Né? E ele manda as tropas para lá no inverno. Né? Quer dizer, se você parar para pensar, ele tem um potencial muito grande quando o nosso outono chegar, a primavera dele chegar, e você mandar mais veículos pesados, mais armamentos pesados. E aí você pode mandar para essa região, porque no verão o teu tanque passa. No inverno ele termina ficando, né, mais difícil ele conseguir atingir o seu objetivo. E ele conseguiu colocar mais de 130 mil soldados no inverno. Isso é um dado que a gente fica esperto. Realmente. Agora, a Ucrânia ela também acusou oficialmente a Rússia por alguns ataques cibernéticos que tiveram agora há pouco tempo. E o que mais a gente pode esperar dos russos, assim? O que eles seriam capazes de fazer em relação à Ucrânia? A gente tem o próprio Trump, né, acusou a Rússia de influenciar nas eleições, né, estadunidenses, de boicotar alguns sites. A gente tem muito isso. E isso vem com a Rússia desde a KGB, né? A Rússia ela, com essa coisa de espionagem, né? E um lado sempre difamando o outro. Era a CIA, depois a CIA contra a KGB. Eu costumo falar que a gente sempre pega assim, se você pegar o filme 007, o inimigo é sempre um russo, agora está virando um chinês. Né? Agora é sempre um asiático. Né? Você pega os filmes de Rocky Balboa, é sempre Rocky versus Drago. Então você tem toda essa coisa de você falar que o outro lado é o inimigo. Com a Ucrânia, vai depender muito do posicionamento da Ucrânia com relação à OTAN. Ele vai continuar como é que ele pode falar? Vigiando, atiçando, até a OTAN se negar o ingresso, negar o ingresso da Ucrânia. Mas a Ucrânia, o que ela quer não é nem entrar na OTAN. O que ela pede muito é entrar na União Europeia, fazer parte da União Europeia, porque a União Europeia é uma parte econômica que você tenta dar um gás para esses países. Entendeu? O lance da OTAN foi realmente uma coisa que foi uma jogada da Rússia para poder mostrar que também ainda tem muito poder. Com certeza, porque em 2014, quando você ainda tinha um governo pró-Rússia na Ucrânia, era muito mais fácil para o Putin, ele ficava muito mais tranquilo. Mas agora que eles têm o atual presidente de lá, não é tão a favor deles, então já fica com um clima mais de tensão e até mesmo pode-se dizer atualmente que a gente vive num contexto de uma pequena parte de uma guerra fria, por assim dizer. Sim. A gente está vivenciando isso mesmo. A Revolução Ucraniana em 2014 foi o pontapé para a anexação da Crimeia. Né? A população destronou o presidente, que era aliado do Putin, e foi às ruas, elegeu um novo presidente, e a União Soviética não aceitou, a Rússia não aceitou, e aconteceu o que aconteceu. Entendi. Luizinho, muito obrigado pelo papo, Valeu, foi muito produtivo, tiramos bom muitas demais, dúvidas. Bom demais. Espero que o pessoal tenha gostado, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem mandar dicas aí pro Bernardo, manda dica pra gente no Instagram do NUSI, do tema que vocês querem ver. Toda a galera do NUSI, a galera de humanas, de exatas, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Esse projeto vai bombar, a gente tem certeza disso. A galera de qualquer concurso, a gente está aqui realmente para expandir, trazendo um tom de conversa mesmo, de um diálogo mais tranquilo. Esses assuntos que são tão importantes, assim, que a atualidade cai em Enem, SSA, principalmente. Então, assim, é algo que está abrangendo todos os cursos, então é sempre bom vocês estarem por dentro disso. Mas muito obrigado, Luizinho, pelo papo. Valeu, foi muito bom. Prazer imenso estar aqui. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Espero vocês no episódio 2. Fechou? Valeu.